Olá! Na videoaula passada, a gente conversou um pouquinho sobre as trocas no terceiro setor e a filosofia mais adequada para esse tipo de instituição. Na videoaula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o terceiro elemento de marketing, que é o processo, o marketing como um processo. Vamos lá? Para a gente entender o processo de marketing, a primeira coisa da atividade do marketing como um processo é analisar o contexto externo e o contexto interno do marketing. Né? Transformar isso em gestão estratégica, porque eu tenho informações, eu transformo isso em conhecimento para que eu possa gerir estrategicamente o marketing da instituição. Dentro ainda da gestão estratégica, eu também trabalho a segmentação do meu mercado. Ou seja, eu avalio todos os segmentos que eu tenho, coleto as informações e defino qual é o segmento-alvo que eu vou trabalhar. Posterior a isso, eu posiciono a empresa de acordo com o valor que eu quero entregar dentro do mercado e então defino as estratégias de marketing para atrair os clientes e atrair os doadores. Por fim, eu tenho a última parte, que é a gestão do mix de marketing, do composto que a gente vem falando desde o início, que são os 4 P's, o produto, o preço, praça e promoção, que a gente vai ver mais especificamente na videoaula posterior. Mas então vamos nos concentrar na análise e na gestão estratégica de marketing na videoaula de hoje. Então, para começar, como que a gente faz uma análise do ambiente de marketing? Então, primeiramente falando do ambiente externo, é importante a gente entender que existe o macro e o micro ambiente de marketing. O macro ambiente de marketing é definido pelas variáveis de demografia, ou seja, a idade, a renda da população, né? O envelhecimento da população, por exemplo, é de suma importância para a instituição do terceiro setor, a diminuição na taxa de natalidade, porque é melhor eu ter uma instituição focada em benefícios para o envelhecimento da população ou para crianças que estão nascendo atualmente. É melhor, eu tenho mais demanda social quando eu foco no quesito envelhecimento da população, ou então cuidados com doenças que são consequência desse envelhecimento, né? Então, eu tenho mais demanda social. Então, é importante eu saber qual é o meu ambiente demográfico, qual é o ambiente demográfico que eu trabalho. O ambiente econômico é outra variável do macroambiente de marketing, o ambiente competitivo, legal, e o ambiente científico e tecnológico. Esse ambiente somado com o microambiente de marketing, que diz respeito aos clientes, aos intermediários, aos fornecedores, aos concorrentes, né, que são as outras instituições que competem pelos recursos dos mesmos doadores que eu tenho, somado à análise e às informações que eu tenho desses ambientes, eu consigo definir quais são as ameaças e oportunidades que a minha empresa vai enfrentar. E as ameaças, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mitigá-las, fazer com que elas não atinjam a minha empresa. E as oportunidades eu vou fazer o máximo para aproveitá-las. O que a gente chama de análise SWOT, quando juntamente a gente analisa então o ambiente interno da empresa, que são transformados em pontos fortes e fracos após o conhecimento desse ambiente interno. E o que seria esse ambiente interno? Seria a análise dos ativos, das capacidades e competências. Então, qual a estrutura que eu tenho para trabalhar? Qual é as capacidades que eu tenho? Quais são as competências do pessoal que eu tenho para trabalhar? Eu preciso avaliar, saber quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos, porque os fracos eu vou tentar trabalhar eles para transformar em forte. E os pontos fortes eu vou tentar maximizar e exaltar esses pontos fortes, que juntamente com as ameaças e oportunidades que eu comentei do ambiente externo, formam-se a análise SWOT, que a gente chama, que gera então o planejamento da instituição. Esse planejamento vai envolver elementos como a visão da instituição, onde ela quer estar, né, daqui a algum tempo, a 1, a 2, a 5 anos, geralmente é definida para 5 anos, né? A missão, qual é a razão dessa instituição para ela existir no mercado, qual é a razão de existência dessa instituição dentro do mercado, né? Quais são os valores, as crenças e desdobrando-se dessa visão, dessa missão, saem os objetivos organizacionais e as estratégias operacionais, ou seja, as estratégias de marketing também vão sair dessa visão, da onde ela quer chegar no futuro. Então, ela define onde ela quer chegar e a partir daí ela verifica como que ela vai fazer para chegar lá.
Então, essa é a análise, né, que a gente faz primeiramente para que depois a gente possa definir as estratégias, implementá-las e controlá-las. Ocorre que na instituição do terceiro setor, essas instituições elas passam por algumas dificuldades para fazer essa análise. Vejam, porque elas têm dificuldades para conseguir informação de qualidade. Por quê? Porque elas geralmente coletam informações por meio de informações disponibilizadas na internet e que nem sempre são personalizadas ou direcionadas para o que a demanda que ela precisa. E então elas são dados geralmente secundários que elas conseguem coletar. E a informação mais preciosa, não que os dados secundários não sejam importantes, são, mas quando juntos com dados primários, ou seja, quando eu somo isso a dados que são personalizados à minha necessidade, isso se torna informação de mais qualidade. Só que as instituições do terceiro setor, elas têm dificuldade para conseguir esses dados, uma vez que é preciso investir em pesquisa de mercado, né? Que a gente chama em marketing. A pesquisa de mercado para coletar informação, ela traz dados primários para a instituição. Quando elas vão tentar investir em pesquisa de mercado e principalmente em situações de escassez de recurso, elas são criticadas. Por quê? Por que elas estão investindo em pesquisa de mercado e não despendendo esse recurso para atendimento das demandas sociais? Então elas acabam por deixar a pesquisa de mercado em segundo plano. Posteriormente, definida então, feita então a análise externa e interna da organização e tendo todas as informações para tomada de decisão, a organização ela passa para a etapa de segmentação, né, do seu mercado. Então, ela define, né, quais são as bases que vão servir para ela segmentar o seu mercado, que giram em torno de 5, ou seja, eu tenho um mercado que ele é amplo, né? Ele é composto por diversos clientes, diversos consumidores, diversos doadores, e eu pego todo esse mercado e vou dividir em pedaços pequenos, só que cada um desses pedaços pequenos são pessoas que se comportam de maneira parecida e que reagem aos apelos estratégicos de maneira parecida. Então, o que a empresa vai fazer? Entender esse mercado para poder separar em grupos parecidos. Para entender esse mercado, ela utiliza-se de bases que auxiliam ela no entendimento desses segmentos. Essas bases são comportamental, ou seja, quais são os hábitos de consumo, os hábitos de mídia desse público que ela quer trabalhar? Onde ele está assistindo? Onde ele está vendo informação? Quais são os hábitos deles de doação? Quando que eles doam? Onde eles doam, quanto eles doam, por exemplo, se a gente for falar do público de doador. Tem a base também de benefícios e custos. A base de benefícios e custos é o entendimento de o que esse cliente ou o que esse doador, por exemplo, ele valoriza dentro do mercado. Uma terceira base é a base psicográfica, que diz respeito à personalidade, aos valores, ao estilo de vida desse público. Ou seja, vamos pegar os doadores novamente. Qual é o estilo de vida desses doadores? Quais são os valores desse doador? O que é importante para ele? Então, eu preciso adequar o que é importante para ele para que eu possa entregar um produto, um serviço que ele veja como valor ou então até beneficiar coisas que ele acredite que seja importantes como demanda social. A base demográfica, então, idade desse público, seja dos clientes, seja do doador, a renda, o sexo, o gênero. A base geográfica, né? Qual a localização, a área geográfica onde o meu público se encontra. Depois de separado, eu defino qual é o público que eu quero atingir, qual é o cliente, quem eu vou beneficiar e qual é o tipo de doador que eu vou atrair para captar recursos dentro da empresa. Definido isso, então eu posso ter vários segmentos e eu posso selecionar 1, 2, 3 segmentos todos ou então trabalhar com um número menor de segmentos. Porém, eu vou trabalhar as estratégias de marketing
direcionadas para cada um desses segmentos e para cada um desses hábitos e desses comportamentos, dessa renda, de todas essas variáveis que eu comentei, eu vou direcionar as estratégias de marketing diferenciada para cada um desses públicos. A segmentação de mercado e a seleção-alvo vão levar a instituição a focalizar os ativos, as suas capacidades, então ela consegue focar suas ações e ter um retorno à reação, né, a forma como eles vão reagir a essas ações dentro do mercado. Porém, para a instituição do setor, mais uma vez, nada é fácil, é um pouco mais difícil do que nas empresas privadas, porque ela atende um conjunto da sociedade, então ela tem diversos públicos. Geralmente ela vai ter um segmento de clientes, um segmento de doador, né, que ela vai trabalhar, que são públicos diferentes. E aí ela acaba tendo um tanto quanto de dificuldade para estabelecer a estratégia para atingir esse público-alvo. E eu queria soltar uma pergunta para vocês refletirem sobre isso que eu estou falando, sobre essa dificuldade que eles enfrentam. Vejam bem, vamos pensar numa instituição que atende crianças com câncer. O que vocês acham que é melhor? É mais eficiente quando ela cuida diretamente dos enfermos? Ou é mais eficiente quando ela patrocina uma pesquisa sobre o assunto? Complicado responder essa pergunta, né? É aí que eu digo da dificuldade que tem uma instituição do terceiro setor para definir qual é o seu segmento, qual é o seu público-alvo. E depois de definido isso, a instituição ela vai trabalhar qual estratégia, então, que ela vai, qual ação dela dentro do mercado. Ela pode trabalhar com penetração de mercado, com desenvolvimento de produto, com desenvolvimento de mercado ou com diversificação. Ou seja, ela coloca um novo produto no mercado que ela já conhece, ou ela começa a trabalhar um novo mercado com o mesmo produto que ela já tem, ou ela diversifica totalmente, ou então ela trabalha com o mesmo mercado, aumentando o número de doadores, aumentando o número de pessoas que ela presta o atendimento. Por fim, após definida a estratégia que ela vai trabalhar, ela passa para a gestão operacional, que é a última atividade do processo de marketing. Então, ela vai trabalhar os 4 P's efetivamente, que é o que a gente vai ver na próxima videoaula, e eu aguardo você.